Mensagem de hoje, talvez você não vai dar glória, muito glória não. Mas como eu quero entrar no céu, eu tenho que fazer por onde? Senão eu não entro. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Verso 9. É muito fácil pregar para você ficar só alegre. Pregar para dizer que tudo vai dar certo, que você vai ser bem-sucedido. É muito fácil pregar que Deus vai cumprir as promessas na minha vida e na sua. Isso é bom. Mas tem algumas coisas que eu preciso fazer. Eu sempre falo que tudo que Deus faz tem um si. É condicionado. Deus faz a parte dele e você faz a sua. A parte de Jesus ele já fez. O que foi que Jesus fez? O que Jesus fez? Morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E o que eu tenho que fazer? Me arrepender e deixar. Confessar e deixar. Não voltar a meter-se de novo no jugo do pecado. Viver separado do mundo. Todos encontraram? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que algum tem sido, mas haveis sido levado, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomaria, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque senão, disse, dois em uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui contra o seu próprio corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Amém? Quando nós estávamos no mundo, nós éramos como a cidade de Nínive. Não sabíamos distinguir a mão direita da esquerda.
Mas quando o Evangelho de Cristo nos iluminou e nos fez compreender qual é a vontade de Deus, o que é pecado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, nós, sendo inteligentes, nós começamos a obedecer à voz de Deus e à sua palavra. No final do livro de Eclesiastes, o pregador diz assim, que o fim de todas as coisas é: teme a Deus. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava trazendo para os irmãos de Corinto que para entrar no reino do céu não é de qualquer jeito. Paulo fala de uma forma: não sabeis, como se eu não estou entendendo, vocês não sabiam disso? Que os injustos não entrarão, não herdarão o reino de Deus? Não erreis, os devassos. Aí eu fui pesquisar, eu estava conversando com o presbítero Júlio, que eu tinha anotado, mas aconteceu um fato, eu não achei, mas não se preocupem não, que Jesus nos deu a palavra, a gente vai falar mesmo assim. Devassidão, fui pesquisar. Todo tipo de imoralidade, lascívia, sensualidade, luxúria, tudo aquilo que agrada aos olhos, que faz sentir desejo, o mundo lá fora criou um padrão que tudo vale. Tudo você pode fazer, desde que te faça feliz. Mas essa mensagem não está na minha Bíblia. Essa mensagem veio das profundezas do inferno. Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente precisa entender que quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que ele pagou um alto preço. Um alto de preço por quê? Pela tua salvação. Primeiro hino que eu cantei: espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Jesus não morreu na cruz do Calvário pela minha alma, a salvação da minha alma, não, pastor, não. Pela minha alma e também a salvação do meu corpo. Porque o texto que a gente leu aqui diz que o Senhor, ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará, para que o meu corpo físico, quando eu tombo a terra, seja ressuscitado. O meu corpo físico tem que estar em santidade diante de Deus. Uma certa vez a minha esposa contou, o meu sogro já contou, minha sogra já contou essa história, eu ouvi várias vezes, que uma certa vez uma pessoa morreu, crente. E aí disse: ela está no céu. Aí o Senhor usou alguém e disse: não está. Vá na casa dela, olhe debaixo da cama. Quando olharam, tinha muita coisa pornográfica. E a Bíblia vem falando que nem os devassos, nem os idólatras, aquilo que idolatra alguma coisa. A gente sempre pensa, idolatria só lembra daquela turma que fica se prostrando diante de uma imagem de escultura. Não, idolatria é tudo aquilo que eu boto na frente de Deus. E às vezes eu idolatro meu marido, eu idolatro a minha esposa, eu idolatro a minha casa, eu idolatro o meu carro, eu idolatro o meu emprego, eu idolatro o meu dinheiro, idolatro o meu filho, idolatro o meu corpo.
idolatro A, idolatro B, coloco outras coisas como prioridade na minha vida, sendo que a prioridade maior da minha vida tem que ser a vida eterna, o reino de Deus. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça de Deus, ela é perfeita, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nem os adúlteros. Nós temos vivido um período de brincar com salvação. O que é brincar com a salvação? É porque eu estou na graça, e eu posso até errar, e eu penso, eu desejo, eu vou pensar, vou fazer assim, maquina na mente como é que vai fazer, como é que vai aprontar, e simplesmente depois eu chego com a cara mais lisa e vou pedir perdão. Só que a gente precisa entender que com Deus não se brinca. Aquilo que o Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando eu li esse texto que veio a palavra adulto, eu lembrei de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas por causa do erro grave que ele cometeu, ele pagou um preço por toda a sua vida. A família de Davi nunca foi estruturada. As mazelas dos efeitos, eu sempre falo que assim, errar, todo mundo pode errar, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento e eu continuo praticando, eu posso correr grave risco. Exemplo, igual o menino não sobe nessa árvore, menino não sobe, e eu continuo subindo, eu caio, não me machuquei, até um dia que eu caio, me machuco gravemente, posso ter uma fratura, às vezes é uma fratura exposta, tem um corte profundo, vou ter que ser levado para o hospital, vai ser suturado, eu vou sobreviver, mas a cicatriz vai ficar por toda a vida. Tem se brincado com o evangelho, tem se brincado com a salvação. E outra coisa, a palavra adúltero aqui não está dizendo somente da questão material de um homem e uma mulher, da traição, uma terceira pessoa, alguém que de repente não respeita seu marido e tal, a gente já sabe que é não, mas espiritualmente também a Bíblia está falando, sabe, quando a Bíblia fala em outro momento, às vezes adúltero e adúltera. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Está dizendo muitas vezes fisicamente, moralmente, socialmente, eu nunca adulterei, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido, mas espiritualmente muitas pessoas têm adulterado. Quando eu começo a flertar com o mundo, quando eu começo a virar as costas para Jesus, virar as costas para o meu noivo, e começar a ter gracejos pelo mundo, pelas coisas da vida, pelas vaidades, pelo aquilo que o mundo me oferece, para aquilo que aos meus olhos parece ser muito bom, aquele famoso isso não tem nada a ver, e a gente tem visto a frieza espiritual entrando dentro das igrejas. A gente vê a dificuldade de pessoas ser batizadas com o Espírito Santo. A gente tem dificuldade de ver Deus operar milagre. A gente vê dificuldade de Deus, mas Deus mudou? Não, Deus não mudou. Simplesmente nós temos deixado pouco espaço em Deus, o Senhor, o Espírito Santo dentro da obra, dentro da igreja, para Deus operar de uma forma sobrenatural. O Senhor tem procurado corações que se abram para o servir. O Senhor tem procurado pessoas que têm uma vida separada do mundo. O Senhor tem procurado santo, justo, mas tem tido dificuldade. Muitas vezes nós viemos até para a igreja, mas o coração não está aqui. Muitas vezes vem até para a igreja, mas está com a vida totalmente desestruturada espiritualmente. Muitas vezes veio para a igreja, mas cometeu atos que não confessa. E a Bíblia fala a história de Davi. Davi, quando cometeu aquele ato, ele ficou quietinho. Davi ficou caladinho, ficou na surdina. Ele achou que ninguém ia descobrir, mas o Deus que está sentado no céu, que tem olhos como
como chama de fogo, que tudo vê, tudo contempla, não deixou impune, não deixou passar batido. No momento certo enviou o profeta. E aí o profeta conversa com Davi, conta uma história, e Davi dita a sua própria sentença: este homem é digno de morte. Este homem é tu, rei. Existe uma gravidade muito grande, principalmente nos pecados de ordem sexual. Eles são mais profundos, eles são mais contundentes, porque Paulo disse que a maioria dos pecados é feito fora do corpo. Quando homem com alguma coisa com alguém, uma situação, é fora do corpo. Mas quando há um pecado desta natureza, é o próprio corpo que está contaminado. Por isso que quando alguém comete certos tipos, ele é necessário que ele passe pela disciplina. Quando Acã cometeu um ato que ele roubou, ele tirou, ele subtraiu algo que estava amaldiçoado, Deus disse: não toque, não pegue, não faça. E ele pegou e colocou dentro, escondido dentro da sua casa. O povo de Israel sofreu pesadas baixas por causa da atitude de um só homem. Às vezes a gente não entende porque a obra de Deus sofre. Quando o teu dedão, a tua unha do teu pé direito ou pé esquerdo está encravada, está inflamada, está doendo, não é somente o teu dedo que sofre. Quando nós damos brecha para o adversário entra. Tem um texto interessante, diz assim: eu procurei um homem que estivesse comigo na brecha, tapando o muro, está dizendo, tentando não deixar o mal entrar, mas não encontrei ninguém. Israel estava numa situação tão terrível, numa idolatria tão terrível, no adultério espiritual tão terrível, que Deus havia rejeitado. E tem um texto forte que quando o profeta conversa lá em Ezequiel, diz assim: mesmo que Daniel, Jó e um outro profeta que eu não me lembro, tivesse aqui, me pedisse misericórdia, eu só pouparia os três, mas Israel não. Israel vai ter que sofrer, porque Israel simplesmente virou as costas para mim. Vivemos na graça, sim, vivemos na graça, mas a graça não me dá o direito de flertar com o mundo. Viver na graça não me dá direito de ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Um mês eu estou crente, outro tempo estou desviado, um tempo eu estou na igreja, outro tempo eu estou fora. Eu não tenho uma estrutura, uma firmeza espiritual. Fico sempre achando que Deus vai ter sempre mesa e cuidado. A gente sabe que Deus dá largueza ao homem, mas uma hora Deus puxa a corda. Jesus nos comprou para morar no céu. Ele quer que nós venhamos ter uma vida santa, imaculada, separada. Nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas. A prática da sodomia é pecado. O que é sodomia, pastor? Pesquisa aí depois no Google e leia o que é. É bem pequenininha a frase. Pecado. Deus não se agrada. Seja homem com homem ou homem com mulher. Por causa de tais práticas, Deus pesou a mão sobre Sodoma e Gomorra.
Sodoma e Gomorra estavam num estado tão terrível, por dar o nome de sodomia, vem de Sodoma, que quando os anjos vão buscar Ló, os homens da cidade disseram: Ló, tira esses homens para fora que nós vamos abusá-lo. Você sabe o que eu estou falando. A Bíblia fala que os anjos tocaram e eles ficaram cegos, passaram a noite toda procurando a casa e não achou, e mandando Ló sair daqui com pressa. E Ló, ainda preocupado com as coisas de levar isso, de arrumar o gado, quando deu de manhã cedo, já estava amanhecendo. Os anjos disseram: está demorando demais. A Bíblia fala que ele pega Ló pela mão, pega as duas filhas e a esposa e tira a força. Sabe por quê? A misericórdia de Deus por causa da intercessão de Abraão, porque se Abraão não tivesse intercedendo, Ló também tinha sucumbido. Tem pessoas que às vezes não está entendendo, está brincando a vida cristã de qualquer maneira, mas não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque ainda tem algum joelho que está orando por você, para Deus te dar graça, para Deus ter misericórdia de você, para você se levantar na presença de Deus antes que seja tarde, antes que a ira de Deus desça sobre Sodoma e Gomorra. E hoje nós vivemos uma Sodoma e Gomorra muito pior. O anjo tira, corre, porque nós vamos voltar para destruir. E não olhes para trás. A mulher de Ló foi ir. Este olhar para trás é sentir saudade do mundo, é sentir desejo de voltar às velhas práticas. Esqueceu que o mundo jaz no maligno, que o mundo irá ser destruído, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nós estamos na iminência da volta de Jesus, e esta Sodoma que estamos vivendo ainda nos dias de hoje, ela já está numa situação tão terrível, mas a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é grande. Sabe por quê? Porque ainda tem crente, ainda tem salvo, ainda tem pessoas que o Senhor tem tido misericórdia. Ainda há Abraãos por aí que estão clamando: Jesus, salva o meu filho, Jesus, salva minha filha, tem misericórdia. O apóstolo Pedro diz assim: muitos estão achando que Jesus está demorando voltar, mas ele não voltou ainda, porque não quer que todos se percam, mas ele quer que todos venham à salvação. Por isso ele está tardando. Mas já estamos no limite. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, entenda. Agora eu vou voltar para cá para os jovens. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você ainda é solteiro. Não permita, não deixe que alguém toque em você, se não for no futuro, ou não toque em você enquanto você está solteiro. Não permita. Tem um texto da Bíblia que diz assim: pode porventura alguém tocar em alguém no corpo sem que as vestes se queimem? Porque muitas pessoas têm decaído da graça, porque não vigia. Eu sempre falo, esta carne aqui, ela é terrível. Isso aqui não se brinca. Ela vai conspirar contra você o tempo todo. Ela vai querer que você faça a vontade dela. Só que Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para eu entrar no céu, vou ter que mortificar a minha carne. Ah, pastor, eu não me controlo. Isso se chama lascívia. Isso é fruto da carne. Tem que se encher do Espírito de Deus para poder Jesus tirar isso de você. Você sozinho não vai conseguir.
nem os ladrões, nem os avarentos, a gente já entende isso aqui, nem os bêbados, nem os maldizentes. Salmo 101. Bate o Salmo 101. Tem gente que acha, eu falo, mas depois Jesus perdoa. Mas a Bíblia fala o seguinte: tem gente que não entendeu isso. Aquele que confessa e deixa, não é somente confessar. Eu tenho que confessar e parar de fazer. Se eu confessar e continuar fazendo, não adiantou nada. Eu só disse da boca para fora. Tem que ter um genuíno arrependimento. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele até cometeu algo grave, mas ele se arrependeu de coração. Mas tem gente que não. Até pediu perdão ontem na Santa Ceia, porque tem medo, não quer participar do corpo de Cristo indignamente. Mas essa semana, hoje, durante os próximos dias, vai voltar a fazer a mesma coisa que na semana anterior. A sua consciência lhe acusou que você não devia fazer aquilo, mas você na desobediência fez. Não teve arrependimento. Salmo 101 diz o quê? Cantarei as misericórdias e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Não é assim? Caminho reto. Que caminho é reto é esse? O caminho da palavra de Deus. Quando tu virás a mim? Em outras palavras, quando é que tu vai me levar para a eternidade? Quando é que eu vou morrer? Ou quando é que tu vais arrebatar a tua igreja? Ele está perguntando, quando é que tu vai vir a mim? Andarei aonde? Na rua, na igreja. Na igreja é fácil. Andarei na igreja com um coração sincero. É fácil demais aqui dentro. Mas ele está dizendo, é dentro da minha casa. É onde ninguém está me vendo. É onde eu posso fazer o que bem entender. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Você tem livre-arbítrio. Eu falo para as pessoas, livre-arbítrio Deus nunca vai tirar de ninguém. Teu livre-arbítrio é teu direito de escolha. Isso te faz humano. Você pode fazer o que você quiser, só que você tem que entender uma coisa: tudo que eu fizer, eu vou colher. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso, eu sou homem, eu sou isso, eu sou mulher. Mas nem todas as coisas me convêm, porque eu sou crente, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou exemplo, eu sou luz. Não posso trazer escândalo à palavra de Deus. Não é assim? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu posso me deixar dominar. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração que sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço a ação daqueles que se desviam, nada me apegará. Um coração perverso e apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem olhares altivos, coração soberbo, não suportarei. Vive falando mal de todo mundo. Jesus disse aqui, antes que você veja o cisco que está no olho do teu irmão, vê a trave que está no teu olho primeiro. Maldizente, fala de tudo, mal de tudo, nada está bom, e ninguém é perfeito. Não tem igreja boa, não tem pastor bom, não tem nada, tudo não presta para ele. Eu aprendi uma frase que diz assim: para ovelha ruim nunca vai ter pastor bom, mas para ovelha boa nunca tem pastor ruim. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas, por nenhuma.
Os manjares são para o vento e o vento para os manjares. Deus, porém, aniquilará uma coisa e a outra. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Fugir da prostituição. Interessante, tem um texto da palavra de Deus, eu quero que você entenda isso aqui. O Senhor diz assim: resistir ao diabo. Complete. Resistir ao diabo e ele Mas em Provérbios, ele falando para o jovem, mas também para a moça, viu? Porque quando fala homem, é no gênero humano. Mas da mulher adúltera, a Bíblia manda fazer o quê? Resistir? Manda resistir? Por que manda fugir? Porque em você tem algo que vai conspirar contra você, que é você mesmo. Por isso que José teve uma vida abençoada. Se você ler o texto, isso aqui é para você, jovem. E se Deus era com José. Deus abençoava tanto José, em qualquer lugar que José chegava, ele era a cabeça. Vai ser vendido como escravo, chegou lá, vai ser o chefe dos escravos. Colocou na casa de Potifar, ficou responsável por tudo na casa de Potifar. Ah, vai ser preso, foi para a prisão, ficou com a chave da prisão. Quando saiu de lá, saiu para reinar. Mas você sabe que José era um jovem. E a mulher de Potifar, que não tinha temor a Deus, era uma prostituta. Era uma meretriz. Tinha desejo por José, lascívia, desejo desenfreado. Com certeza ela tentou de várias vezes seduzir. Várias tentativas. Criou várias situações, José sempre fugindo. Mas teve um dia que ele chegou, ele entendeu que ele estava no limite dele. E foi nesse dia que ela agarra José. E José larga a capa e foge. Ela não satisfeita de já que você não vai ser meu, você não vai ser mais de ninguém. Levanta um falso. Era para José ter sido morto, mas porque Potifar tinha um carinho por José, disse: eu vou poupar a vida dele, eu vou botar ele na prisão. Mas era plano de Deus. Mas José foi fiel ao Senhor em tudo. O que eu quero que você entenda é que você está na graça, mas não brinque com a sua salvação. A Bíblia diz assim: cuidado, cuideis, tenham cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Jesus disse assim: olha, vigiai, e não é orar, é vigiar. Vigie primeiro e ore depois. Porque se eu não vigiar, o que adianta eu orar? Se eu não vigiar, se eu não tiver cuidado, o que adianta eu orar? Para que vai servir botar cadeado depois que a porta foi arrombada? Eu tenho que vigiar primeiro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, tem gente que só pega esse pedaço, pastor, a carne é fraca. Mas Jesus diz: mas o espírito está pronto. Nutre teu espírito, alimenta teu espírito, para ver se tua carne não mortifica. Eu sempre falo para as pessoas: a gente vem para a igreja não é porque é crente, não, é forte. Ah, ele está num sonho, ele vem para a igreja todo dia, não falta um culto, ele está abençoado. Não, é porque eu sou fraco mesmo. Se Deus não estiver na minha vida, se a graça de Deus não estiver na minha vida, eu não suportaria. Ninguém aqui é super crente.
mas tem o segredo: ficar nos pés de Jesus, buscar as coisas que são de cima, ocupar tua mente, se separar do mundo. Não se preocupe com quem é alguém, principalmente jovem. Às vezes acontece alguém zombar de você, apontar o dedo, falar isso, aquilo de você. Não se preocupe. O teu compromisso não quem está na terra, o teu compromisso com aquele que está lá de cima. Ah, fulana, você ainda é assim? Oh, hoje isso aí é uma coisa tão ultrapassada, menina. Hoje em dia é assim, é assado. Infelizmente tem jovem que começa a dar ouvido igual a Eva deu, começou a ouvir a serpente. A serpente veio só contando uma história, só contando a história. E depois que cai, a destruição está feita. Bom é estarmos na casa do Senhor. Quantas jovens hoje com 13, 14, 15 anos, ainda adolescente, da pré-adolescente, da criança, sendo obrigada a ter uma responsabilidade que ainda não tinha sido preparada, de ser mãe. Pagar um preço. Vai pagar preço? Vai. Muitas vezes vai ter que criar filho sozinho, porque não vigiou. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas não me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por elas. Infelizmente, dentro da casa do Senhor, não estou falando lá fora, tem acontecido muito, é muito mesmo. Coisas ficam por debaixo dos panos e acha que Deus não está vendo, aí por isso que não tem a vida abençoada. O salmista Davi diz: Senhor, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Enquanto eu não botei aquilo que não presta para fora, a minha saúde não foi restaurada. Estou falando de saúde espiritual. Quem já teve furúnculo aqui? Quem já teve? Faz assim. Só eu que vai aparecer na live, só eu. Doeu muito? Só parou de doer, parou de dar íngua quando aconteceu o quê? Quando foi botado o que no caroço, o cisto, como o povo chama, o carnegão foi botado para fora. Enquanto aquilo não sai, minha vida não muda. Enquanto eu estiver vivendo de aparência, enquanto eu estiver até parecendo que estou adorando, mas eu tenho lá o meu particular, que nem Deus vai lá. Enquanto algumas áreas da minha vida Jesus não transforma, enquanto algumas coisas eu não deixo, a minha vida não muda. Por que, Senhor, minha vida está desse jeito? Tem que ir para a minha palavra. Aí a palavra confronta, diz: isso aqui não pode, meu servo. Vou ter que parar de fazer isso? Mas eu gosto tanto. Isso me satisfaz tanto. E a palavra de Deus: isso já é pecado, não me agrado. Injusto não entra no meu reino. No meu reino só entra salvo, só entra santo. No céu não entra pecado. Não tem purgatório para entrar no céu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine. O salmista tinha tanta preocupação: Senhor, sonda-me e me conheces, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Tem coisas que parece que não tem problema nenhum, mas talvez é isso que está impedindo você de ser batizado com o Espírito Santo. Tem coisas que talvez você está achando que não tem nada
ela vem, mas isso talvez está impedindo Jesus de salvar teu marido. Então viemos rever a nossa condição de servo. Vamos rever a nossa condição de santo. Porque Jesus já vem. E eu lembro de e aqui eu encerro. Eu lembro de um disco, na época era disco, hoje você vê até no YouTube. Uma revelação que Deus deu a um missionário há muitos anos na Noruega. Se alguém quiser depois pesquisar, bote lá no YouTube A Última Trombeta. É no formato de como se fosse novela de rádio, narrativas, trazendo a narrativa do que Deus revelou. E tem um momento que chama muita atenção, com as pessoas chorando, disse: eu não tive. A pessoa falava assim: as coisas que eu achava mais insignificantes foram as coisas que me impediram de entrar no céu. E a mulher falou: Deus, ajuda-me. Em outra passagem, os homens chegavam na igreja e falavam assim: e tu, pastor, tu não nos ensinou a ter uma vida santa. Igrejas que não pregam salvação, não pregam arrependimento, que não pregam que eu tenho que deixar o pecado, que eu tenho que deixar as coisas do mundo. A igreja assim não serve. Só serve igreja que você pode viver do jeito que tu tá, da forma que tu tá, fazendo o que tu gosta, e tu só enchendo o bolso de dinheiro, andando com carro novo, carro importado, tua empresa crescendo. E a Bíblia diz que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha salvação? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Jesus nos dê graça. Eu disse que você não ia dar muito glória não, mas você vai aprender. Temor no coração. Você pode ler depois, chegar em casa, pega o capítulo 6 de 1 Coríntios, leia todo de novo. Jesus manda fugir da prostituição. Foge do mundo. Deixa o mundo. Larga o mundo. Não flerte com o mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. Esqueça aquela vida de glamour de youtuber. Muitas ali não temem a Deus, não têm uma vida santa, não são felizes. Pode até ter muita coisa nesta vida, mas essa vida é tão passageira que é insignificante diante da eternidade. Lute pela eternidade, essa aqui vale a pena. O hino que a gente cantou disse o quê? Lá não terei pobreza no meu novo lar. Lá ouro serve para ser calçada. Ouro lá é calçada de rua. Lá os muros são de cristal. Lá estará a árvore da vida. Lá estará o Senhor teu Deus. Então vale a pena servir a Jesus. Vale a pena negar o mundo. Renunciar. Renúncia. Mas ninguém é obrigado a entrar no céu não, viu? Você pode fazer o que você quiser. Eu lembro que um pastor até trouxe uma mensagem, na pregação, disse: pastor, eu posso ter 3 mulheres na rua? Pode. Pastor, eu posso beber até cair? Pode. Eu posso me prostituir? Pode. Eu posso fazer isso? Pode. Eu posso fazer aquilo? Pode. Aí ele termina: você só não vai poder entrar no céu. Entenda isso. É você que decide se você quer entrar no céu ou não. Jesus já fez a parte dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé. Então, se de repente alguma coisa mexeu aí com você, disse: Jesus, isso aqui, fale com Ele. Se derrame com Ele. Abre o teu coração. Chore. Faça como Davi. Confesse e deixe.
Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Ele te ama. Ele não quer que você se perca, não. Mas não se embarace com as coisas dessa vida, não. Às vezes esses pequenos momentos podem destruir tua vida, todo o teu futuro, toda uma história pode ser jogado fora por causa de um momento. Amém?